Paulo aos Romanos. Então, durante 2024, você que esteve presente em todos os cultos aqui, certamente foi exposto a todos os versículos da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, desde o capítulo 1 até o capítulo 11. E aí então a gente deu uma paradinha e hoje nós retomamos no capítulo 12 de Romanos. E até aqui, como vocês podem perceber, não dá para enxergar muito bem, mas de qualquer forma, nós vamos trazer aí, recordar algumas coisas. Até aqui, no ano passado, nós percorremos então os 11 capítulos na carta de Paulo aos Romanos. E estes 11 capítulos, eles nos apresentam uma base doutrinária muito consistente. E nós vimos sobre, até o capítulo 3, a palavra-chave ali é a condenação, falando sobre a realidade espiritual de uma humanidade caída, morta nos seus delitos e pecados. Nós aprendemos sobre a justificação, sobre a santificação, sobre a soberania de Deus. Nós também, ao olhar para os capítulos 9 e 11 de Romanos, nós vimos qual é o plano de Deus para Israel, para a nação de Israel. E agora, então, ao entrarmos no capítulo 12, Paulo ele faz uma transição crucial aqui, da doutrina para a prática. Da doutrina para a prática. E esse padrão, ele não é incomum nas Escrituras. Primeiro nós entendemos quem Deus é e o que Ele fez por nós, e a partir disso nós vamos aprendendo como nós devemos viver. Uma outra carta muito marcada com essa estrutura é a carta aos Efésios. Os 3 primeiros versículos basicamente têm uma base consistente, e os outros 3, o então. Não que aqui, nos primeiros 11 capítulos de Romanos, a gente não tivesse nada prático, é claro que tem. Mas essencialmente, os primeiros 11 capítulos de Romanos, eles têm essa ênfase doutrinária, que tem o Evangelho no centro. Quer entender o Evangelho, leia a carta aos Romanos. O Evangelho da justificação, da santificação, da soberania de Deus sobre os homens. Então, no texto de hoje, Romanos 12, 1 a 2, ele funciona como uma dobradiça, conectando os capítulos anteriores com agora as instruções práticas que se seguem. Então, se para você foi difícil, foi penoso passar pelos 11 capítulos, apesar de ser tão rico e maravilhoso, Romanos, a carta aos Romanos, agora então eu te dou um outro fio de esperança, porque entramos no capítulo 12 com uma pegada prática. Já que vocês compreenderam, ou tendo em vista todas estas verdades sobre quem somos sem Cristo, sobre quem somos em Cristo, sobre a obra de Deus, então, a partir disso, vivam assim. Então, a tendência agora, a partir do capítulo 12, é que a gente consiga ver de forma mais palpável as consequências do que Paulo explica nos 11 capítulos. E aqui, estes 2 versículos, o capítulo 12 é como ele está no meio disso tudo, como essa dobradiça que conecta os capítulos anteriores, os 11 capítulos, e agora conecta com as instruções práticas que seguem. Então, o capítulo 12, ao mesmo tempo, ele retoma o argumento dos capítulos anteriores e serve como uma introdução geral para toda essa segunda parte aqui da carta. Então, abra sua Bíblia, se ainda não abriu, em Romanos capítulo 12, e nós vamos ler os primeiros 2 versículos deste capítulo. Romanos 12, versos 1 e 2, diz assim a palavra do nosso Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu trouxe ainda aqui na NVI, que é uma outra versão das Escrituras, e diz assim na NVI: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como deve ser a vida daqueles que receberam a grande misericórdia de Deus? E os louvores tão maravilhosos que nós cantamos hoje. Basicamente uma recapitulação aqui dos 11 capítulos. Nos santificou, nos separou, nos justificou, nos glorificou. Como que nós, os que fomos alcançados com tamanha misericórdia, nós que já entendemos o Evangelho, como que deve ser a vida daqueles que foram tocados por tão grande misericórdia? Como viver essa nova vida de uma forma concreta, de uma forma prática? O texto de hoje, ele nos aponta o caminho para como devemos viver. Ele nos aponta o caminho do que nós chamamos de processo de santificação. Uma vez que fomos alcançados pelo Evangelho, pelo poder de Deus que liberta o homem, nós entramos numa corrida que vai até o último dia da nossa vida, num processo de santificação. E aí, o texto que nós lemos hoje, ele nos dá o caminho das pedras, para compreender um pouco mais como é que se dá essa dinâmica de transformação nas nossas vidas. Então hoje nós vamos aprender que a misericórdia de Deus em Cristo, esta verdade, a misericórdia de Deus em Cristo exige dos crentes uma resposta de entrega total e de transformação contínua. Já que fomos tocados por tamanha misericórdia, há uma exigência para aqueles que foram tocados por tamanha misericórdia. Uma resposta de entrega total e transformação contínua. Então, o primeiro capítulo da pregação de hoje foca na primeira parte do versículo 1. E nós vamos olhar então para a base da consagração do crente, e que são as misericórdias de Deus. Então, se eu devo viver uma vida de santificação e de consagração, Paulo está nos dizendo aqui no versículo 1 do capítulo 12, que a base para esta consagração é certamente as misericórdias de Deus. São as misericórdias de Deus. Ele, no capítulo 1, ele inicia: rogo-vos, no capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. A base para uma atitude de consagração e de transformação são as misericórdias de Deus. Ninguém consegue se achegar a Deus e entregar-se por completo a Ele, entendendo com propriedade, se antes não passar pelas misericórdias que são descritas por Paulo, onde? Nos primeiros 11 capítulos da carta. Justificação, santificação, glorificação. Em outras palavras, o próprio Evangelho. Para estar engajado num processo de santificação, para que a sua vida seja transformada, para que você de uma vez por todas se veja livre do pecado que destrói a sua vida, você precisa ter compreendido o Evangelho. Você precisa ter se rendido aos pés da cruz. Você precisa ter entendido estas grandes misericórdias de Deus que estão disponíveis para todo aquele que nele crê. A vida dedicada a Deus, ela deve ser motivada por aquilo que Ele fez por nós em Cristo.
Então não adianta todo o esforço próprio na luta contra o pecado, se você não estiver apoiado ou não tiver como base as misericórdias de Deus, que são expressas, que estão contidas no verdadeiro Evangelho. Assim, a expressão rogo-vos, pois, e aí na NVI, na outra versão diz, portanto, irmãos, rogo-lhes. E esse portanto é que nos dá segurança de que Paulo ele está se valendo do que vem antes. E alguns vão se apegar ali ao finalzinho do capítulo 11, mas certamente nós podemos nos apegar ao conjunto dos capítulos. É por isso que ele é uma dobradiça, porque ele veio com toda aquela questão doutrinária, e agora em 12, versículo 1, ele, portanto, eu rogo-lhes, tendo como base as misericórdias de Deus. Perceba que Paulo ele não está rogando ou fazendo este pedido com base na sua própria identidade. Olha, irmãos, façam isso porque eu sou um apóstolo, porque eu já andei com vocês, porque olha todo o esforço que eu já tive, eu já ensinei, eu já instruí, eu já entrei madrugada dentro conversando com vocês. Então, por causa de tudo isso, então agora eu rogo a vocês para que você... Não. Ele está rogando, tendo como base o que Deus fez, as misericórdias de Deus. Embora ele se apresente, como nós vimos aqui nessa carta, como aquele que foi chamado para ser apóstolo, lá no capítulo 1. A autoridade, portanto, irmãos, do argumento de Paulo não está nele mesmo, mas se encontra nas misericórdias de Deus derramadas sobre os que creem. Então Paulo ele passa 11 capítulos falando sobre estas misericórdias. Assim então o apelo de Paulo ganha um status muito elevado. É porque Deus é quem é, e porque Deus fez o que fez por nós, inclusive tomando a iniciativa, que nós devemos responder com uma vida de consagração. Nós temos que ter em mente aqui que são as misericórdias de Deus que estão convocando os crentes em Cristo Jesus a uma vida de consagração. Olhem para a graça, olhem por tudo que eu fiz por vocês, vocês não podem permanecer inertes. O que Deus fez clama para que vocês respondam com uma atitude coerente, diante de tamanha graça, diante do tamanho sacrifício. Não dá para ficar inerte, permanecendo do mesmo jeito, vivendo uma vida miserável, não. Eu faço esse apelo, eu rogo, tendo em vista as misericórdias de Deus, vocês precisam viver a nova vida, pela qual foi pago um alto preço, o sangue de Cristo vertido na cruz. Então, quando nós compreendemos o mistério da cruz e o que Cristo fez por nós, nós percebemos que a nossa dedicação a Deus não é uma tentativa de conquistar a sua misericórdia, porque esta misericórdia já nos foi dada por iniciativa de Deus, por graça e por misericórdia. Mas a nossa dedicação a Deus deve ser uma resposta a algo que já nos foi concedido em Cristo. Nós vivemos para Ele porque fomos transformados por sua graça, e nós devemos tomar atitudes que condizem com essa nova natureza. Então, dito isso, quando nós não entendemos o motivo pelo qual nós devemos viver uma vida de santidade, qual que é a tendência? Quando a gente não compreende a razão, não tem uma base bem solidificada, a tendência é cair num legalismo, ou num ciclo de vício pecaminoso que você não consegue sair desse ciclo vicioso do pecado. É como alguém que antes de se converter, ele vive, segundo os padrões aí do mundo que lhe cerca, ele vive fazendo A, B e C de uma forma torpe e distorcida, e que depois da conversão, ele passa a agir de acordo com outro padrão, que simplesmente lhe foi ordenado, sem maiores explicações, e aí então, ele simplesmente trocou um sistema pelo outro, sem compreender.
Ele passou a se comportar de uma maneira diferente, mas não compreendendo a base, o porquê ele deve viver uma vida de consagração e de santidade, então é mero legalismo. O propósito não é simplesmente então mudar um sistema de valores por outro sistema de valores apoiado no homem, mas então é importante, porque se nós não compreendermos o motivo pelo qual deixamos de fazer ou fazemos alguma coisa, no fim se está trocando um padrão de conduta por outro, sem que isso verdadeiramente toque o seu íntimo. E Deus não está interessado simplesmente num mero pare de fumar, pare de beber, porque antes você fumava, antes você bebia, e agora então, já que tu levantou a mão um dia num culto, agora então você tem que parar de fumar, parar de beber. E aí a pessoa então, ok, ela se arruma, vem engomadinha cada domingo, mas e o porquê que ela tem que fazer isso? E aí então nós vamos doutrinando as pessoas a uma religiosidade que não condiz com o que Deus espera. Então é importante que a gente primeiro ensine o verdadeiro evangelho. E até na criação dos nossos filhos, ensiná-los: meu filho, você não deve fazer isso, por quê? Porque a palavra de Deus afirma que isso é pecado. Porque isso contradiz o evangelho. E não só porque é feio, porque o papai e a mamãe não gostam. Nós temos que dar uma base consistente para os nossos filhos, para eles entenderem os porquês, mas para nós mesmos, porque senão só fazemos e vamos viver essa vida religiosa que não produz vida nos nossos corações. Então entender o porquê, e Paulo está querendo então, ele está clamando: olha, vivam uma vida nova, reta, consagrada, e eu faço esse apelo com uma base consistente. É por isso que eu escrevi 11 capítulos, para dar essa base para vocês, para que vocês vivam de uma maneira diferente. Apenas mudar um padrão de conduta para outro não faz de você um cristão. Não faz. Faz de você alguém que mudou o padrão de conduta. Mas isso aí, qualquer um no mundo muda padrão de conduta. Pessoas sem entender o evangelho, elas têm mudado, mudam de religião, e algumas mudam drasticamente seu estilo de vida. E contudo, continuam mortas nos seus delitos e nos seus pecados. Então, apenas mudar um padrão de conduta por outro, não faz de você um filho de Deus. Certifique-se do porquê que você faz o que você faz. Qual é a motivação? Certifique-se de que seja o evangelho o que faz com que você faça o que você faz e deixe de fazer aquilo que você deixa de fazer. E não meramente porque alguém diz que é errado. Nós temos que estar firmados no verdadeiro evangelho. Então, tão pouco isso vai te capacitar a ter uma vida plena em Cristo. Ou seja, você nunca deve viver deste ou daquele modo sem entender o porquê, sem entender o motivo. Por que tem que ir no domingo, todo domingo no culto? Por quê? Bom, tem que buscar o entendimento bíblico do porquê que Deus nos pede isso. E porque não é uma opção para o cristão. Salvo o contrário, por quê? Aí quando você consegue ter uma base consistente do porquê. Hoje na classe Fundamentos Bíblicos, nós estávamos olhando para a base sobre a formação de uma família. E como a criação de uma família, ela está vinculada ao próprio Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança. Então, quando eu vou vendo as implicações disso, desse Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, e que a própria família é esse instrumento para refletir a sua imagem neste mundo, peraí que a questão do meu casamento, da minha família, ela ganha um tom elevadíssimo aqui. Então, quando a gente entende os pressupostos, a base, a coisa fica mais séria. A coisa fica mais consistente, inclusive, nos momentos de crise, para que a gente venha perseverar. Então, Paulo está apontando para uma base consistente, as misericórdias de Deus. Devemos agir, devemos nos mover na direção de uma vida consagrada, sabendo o motivo.
Sabendo o motivo. E esse motivo, ele precisa ser bíblico, precisa ser firmado nas Escrituras. É por isso que é importante ler a Bíblia. Eu espero que você esteja engajado no Rota 88, na leitura anual da Bíblia, que a gente tem feito esse projeto aqui, para você que nos visita. Então, é porque sabemos o motivo que nós seremos capacitados a perseverar com uma postura ativa. Deus nos alcançou e Ele nos deu tudo o que nós precisamos para viver a vida e uma vida de piedade, como a gente vê lá na carta de Pedro. E cabe então a cada um de nós viver essa vida com coragem e com atitude. Então as misericórdias de Deus, tudo o que Ele fez por nós em Cristo Jesus, são a base, é o que deve nos impulsionar. A grande diferença entre nós e um incrédulo que tem uma moral elevada, é que nós nos movemos olhando para esta base. E o nosso comportamento é o resultado da doutrina do que Deus fez. É isso que nos diferencia daquele incrédulo que tem uma boa moral, até muito bem, até vive muito mais melhor do que a gente, com as suas atitudes, com a sua índole. Muitas vezes nós caímos em coisas que o ímpio não cai, mas a motivação, o que está por trás, do porquê que fazemos ou deixamos de fazer. Então, esse portanto, esse pois, aqui no versículo 1, revela a base. E é exclusivamente, então, a doutrina que nos mostra porquê que nós devemos viver a vida cristã. De nada adianta, então, apontar para um conjunto de regras, para um monte de informação sobre o que deve ser feito, ou deixar de se fazer, se não se apontar para a base, para o que deve nos mover nesse processo de mudança. O poder de Deus, as misericórdias de Deus, reveladas na obra de Cristo na cruz. Então, quando nós somos tomados pelo modo como Deus nos tratou, e nos deleitamos nisso, passamos a meditar e nos deleitar no que ocorreu naquela cruz, na grande obra dele por nós. Então, apesar de nós, o Senhor se entregou por nós quando éramos pecadores. Toda essa consciência, quanto mais crescente for o nosso coração, mais seremos capacitados e impelidos a uma resposta. Se deparar com Deus vivo, com a sua obra na cruz, é o que nos impulsionará de uma vez por todas. Então, a base para a nossa consagração é o Evangelho, é o poder de Deus. Está difícil? Pois olha para tudo que Deus fez por você. E aí encontre forças para perseverar na luta contra o pecado. Tamanha graça, tamanha misericórdia. Bom, o segundo ponto da nossa mensagem, a consagração do crente, então, é a única resposta diante da tamanha misericórdia. É necessária uma entrega total. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, e com esta base, o que ele está rogando? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo revela a base e imediatamente ele aponta para a resposta que nós devemos dar. Porque vocês foram alcançados por tamanha misericórdia, então vocês devem apresentar os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável. Apresentar o corpo por sacrifício. Aqui nós temos uma conotação de inteireza, de uma entrega total aqui. Paulo nos chama a apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ao falar aqui de corpo, ele não se refere apenas à questão física. É claro que ele se refere à questão física, mas ele se refere ao nosso ser como um todo. Mente, vontade e emoções aqui. Então isso significa que cada aspecto da nossa vida deve estar a serviço de Deus, e não apenas certos momentos
ou apenas áreas específicas das nossas vidas. Como Paulo já mencionou em Romanos 6, 11 e 14, o texto recomendado para leitura no nosso boletim, os nossos membros devem ser instrumentos de justiça e não de pecado. É claro que, então, sim, aqui corpo é corpo mesmo. E à luz de Romanos 6, 11 e 14, Paulo faz essa exortação para que cada um de nós, se antes nós oferecíamos os membros do nosso corpo como um instrumento de injustiça, ele nos convoca, a uma vez que fomos tocados por grande misericórdia, agora a entregar cada parte do nosso corpo como um instrumento de justiça. Mas aqui, quando ele pede e está dizendo que a gente tenha que apresentar o corpo por sacrifício, entenda essa ideia de inteireza. É todo o teu ser. Começa de uma forma interior. É claro que aqui não se trata de um sacrifício como era realizado no Antigo Testamento, que inclusive o que ocorria com a oferta? Ela precisava morrer. Aqui é o contraste, é um sacrifício vivo. Trata-se de um sacrifício vivo que engloba a vida inteira. Então na cruz, o Cordeiro, ele já realizou o sacrifício perfeito. Graças a Deus por isso. Mas agora, nós somos convocados e capacitados a um tipo de sacrifício no sentido de uma entrega total e uma entrega total das nossas vidas. No fim das contas, é um chamado a viver por Cristo. Esse apresenteis aqui carrega a ideia de uma ação contínua e que tem a ver com uma consagração, então, que faz com que tudo o que fazemos e tudo o que nós somos seja uma expressão de culto ao Senhor. Não só este momento aqui sublime de adoração da reunião dos santos para cultuar ao Senhor, mas uma vida que tudo o que faz é uma expressão de adoração, de louvor, de culto ao Senhor. Então, sim, o Senhor nos ordena nos reunirmos aqui hoje como igreja em culto, mas o nosso ajuntamento, ele precisa ser o resultado da junção de homens e mulheres que cultuam a Deus com as suas vidas no seu dia a dia. E aí então no domingo nós nos reunimos e até compartilhamos. E aí, como é que foi o teu culto aí, a tua entrega ao Senhor durante essa semana, lá no teu trabalho, lá na faculdade, lá na tua casa com os teus filhos, na interação com o sexo oposto? Como é que você engrandeceu a Deus? E aí então nós nos reunimos e adoramos a Deus e compartilhamos tudo o que Ele fez por nós, tem feito por nós durante a semana. E aí então engrandecemos ao Senhor, cultuamos, adoramos ao Senhor. O culto verdadeiro não é então um encontro marcado aos domingos com orações elaboradas, com uma liturgia impecável. Não é apenas isso. Quando nós apresentamos a Deus diariamente, entendendo que não existe uma divisão entre sagrado e profano nas nossas vidas, então o nosso viver passa a ser uma expressão de adoração ao Senhor. Não existe a minha vida no trabalho, a minha vida escolar, não, existe a vida. E Jesus, quando te tomou, Ele tomou por completo para tocar todas as áreas. Não existe a separação do sagrado e do profano no que diz respeito a cada um de nós. Então, quando nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, o que mais nos interessa é engrandecer ao nosso Deus por todas as oportunidades que Ele nos deu durante a semana para expressar esse culto racional, ou seja, que tem discernimento sobre o que significa estar em Cristo. E estar em Cristo é ser tocado em todas as áreas das nossas vidas. Não é ter uma vida dupla, como se pudesse dividir. Um culto racional, portanto, é um culto que feito por aquele que se entrega completamente a Cristo, como um sacrifício vivo, que não divide a vida, por áreas. Então, culto racional não é o que se apoia no que é erudito, embora o ensino seja importante, mas é essencialmente aquele culto com a própria vida.
que é fruto de uma resposta coerente e adequada à grande misericórdia que você recebeu lá na cruz, que nos foi dada por Deus em Cristo Jesus. É esta grande misericórdia que nos comove, né, quando nós estamos ali sentindo aquele abraço do perdão de Deus diante do pecado que nós cometemos, e quando nos arrependemos, o nosso Deus vem e nos abraça com a sua misericórdia. Pois esta mesma misericórdia, ela tem que alegrar o nosso coração por isso, mas ela tem que te mover a uma vida de santidade, de consagração, de eu quero me aproximar mais desse Deus, porque olha o que Ele fez por mim, quando eu ainda era pecador. Ele pagou um alto preço para que eu viva na dependência dEle. Então, alguém que entende a total misericórdia da parte de Deus, deve responder com uma total entrega de todo o seu ser, mortificando a carne. Não é que nós não vamos pecar, irmãos, nós sabemos, até que Jesus volte, eu e você vamos ter essa luta ferrenha contra o pecado que tão de perto nos assedia. Mas nós temos um dever, porque fomos comprados por um alto preço, a nos entregarmos completamente ao nosso Deus, mortificando sim a nossa carne. Então, aqui fica claro que a verdadeira adoração cristã não é uma questão meramente interior. Ai, Deus conhece o meu coração, quem é você para me julgar? Como vivemos e o que fazemos com as nossas vidas, com o nosso corpo, importa ao Senhor. E certamente reflete onde está o nosso coração, o nosso interior. É como já disse aos irmãos, fazemos o que fazemos, porque adoramos o que adoramos. A maneira como você vive, o estilo de vida reflete quem é o Deus da sua vida, quem você de fato adora no seu dia a dia. Então, sendo assim, a atitude interior, ela é fundamental, como Paulo vai explicar no versículo 2, ao apontar ali para a renovação da mente. Então, o ponto 3 aqui do nosso estudo está no versículo 2. Se a consagração do crente é a única resposta diante de tamanha misericórdia, então é necessário uma entrega total, a transformação do crente ela se dá com a rejeição dos padrões do mundo. E aí Paulo continua, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verso 2, ele é o meio. O verso 2 é o meio apontado por Paulo, que nos permitirá viver a exortação do versículo 1. No versículo 1 ele está fazendo uma exortação. Apresentem aí, se entreguem por completo, tendo em vista o preço que foi pago por vocês. E agora ele está dizendo, e como que se faz essa entrega então? Como que nós damos esses passos de forma prática? Apresentar todo o nosso ser ao Senhor como um sacrifício vivo, só será possível se não nos conformarmos com este século. Com este mundo, né, no caso, com este mundo que jaz no maligno. A transformação que vem de Deus começa assim, de dentro para fora. E o grande desafio que nós enfrentamos dia após dia, eu e você, tem a ver com o nosso coração. E a relação que nós temos, como nós nos relacionamos com este mundo dominado pelo pecado. Você quer ser transformado por Deus? Então, você precisa sim mortificar a sua carne e dar as costas ao padrão deste mundo. Não dá para sair do mundo, temos que ser sal e luz, mas definitivamente nós precisamos abandonar o sistema deste mundo, firmados em Cristo. Então, Deus, Ele nos ama incondicionalmente, mas o amor de Deus, Ele não quer nos deixar na mesma condição. É claro que Ele é cheio de graça e misericórdia, mas Ele quer nos transformar. E assim, Ele nos convoca aqui nesse texto a uma atitude de separação. Não vos conformeis, ou seja, não se amoldem,
não se acomodem à cultura que nos cerca, mas sejam verdadeiramente transformados. Não sei quem gosta de carro aqui, mas imagine um carro clássico, né? Um modelo aí raro e valioso, mas que foi abandonado por anos a anos aí, e foi então exposto a toda a série ali de ferrugem, de toda coisa, todo o sistema ali. Sabe um carro que foi abandonado numa garagem e ficou ali? Imagine isso. A ferrugem tomou conta, a pintura desbotou, o motor já não funciona mais. Então, para restaurá-lo, não basta apenas lavar por fora, encobrir os defeitos ali com uma nova camadinha de tinta, não vai resolver o problema. O verdadeiro restaurador deste carro, o que ele vai precisar fazer? Ele vai ter que, provavelmente, desmontar cada peça, tratar a ferrugem em cada cantinho ali daquele carro, substituir o que está firme, o que não está firme, na verdade, né? Renovar cada detalhe ali do motor para que ele volte a funcionar como novinho de novo. Não dá para só dar uma polidinha ali. E da mesma forma, Deus, Ele não deseja apenas que a gente pareça cristãos, né, externamente, só dar uma polidinha. Ele quer nos transformar desde o interior, renovando a nossa mente, a nossa forma de pensar, os nossos desejos e a nossa perspectiva sobre a vida. Então, o mundo, ele quer nos moldar conforme os seus padrões, desgastados e corrompidos, mas Deus, Ele quer nos restaurar completamente, tornando-nos novas criaturas em Cristo. Então a questão é, estamos permitindo que Ele nos transforme, ou apenas tentando encobrir aí essa ferrugem espiritual? Paulo está convocando aqui, tendo como base o Evangelho. Se você pertence a Cristo, então se entregue completamente e deixe Deus tirar toda a ferrugem aí da sua vida. Deixe Deus trocar as peças de lugar, se for necessário, para que você seja curado, para que você seja transformado. E como que Deus fará isso? Por meio da sua palavra, e muito provavelmente utilizando os teus irmãos em Cristo, aqueles que estão em Cristo, a igreja, o corpo de Cristo. É por isso que não faz sentido alguém compor a igreja e achar que pode viver de forma isolada. Vai muito além de meramente estar aqui no culto. Você precisa dar um passo de discipulado na direção dos teus irmãos em Cristo. E aí, precisamos orar para que Deus nos dê da sua maturidade, levante entre nós homens e mulheres sábios, instruídos biblicamente. Por que esse homem e essa mulher não pode ser exatamente você? Dobre o seu joelho, coloque-se em oração, coma esta palavra, capacite-se para ser esse restaurador nas mãos do Senhor, na vida dos teus irmãos em Cristo. Então, como filho de Deus, nós precisamos reagir diante desses dois sistemas de valores, este mundo e a vontade de Deus. São dois sistemas completamente diferentes. Não há compatibilidade entre esses dois sistemas. Não dá para pertencer a dois senhores. Você vai agradar um e desagradar o outro. Então, estar moldado a este século é considerar apenas as coisas daqui. É viver de tal maneira que não se consegue pensar em nada mais do que é apenas visível, do que é apenas passageiro, apenas o que traz prazer, o que traz resultados. O Senhor nos pede para mudarmos a nossa perspectiva. Em 1 João 2,17 nós lemos: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Em 1 Pedro 1, 14 e 15, nós também somos exortados: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, é certo que, de certa forma, nós estamos presos neste século. Nós não temos como sair daqui. O Senhor sabe o último dia das nossas vidas, ou quando Ele voltar. Esse é o único jeito de sair deste mundo aqui.
Nós estamos aguardando o retorno do rei, mas daí o alerta. Paulo adverte que nós não podemos nos deixar amoldar pelo padrão deste mundo. E aqui então trata-se literalmente de abandonar, de rejeitar o que não está em conformidade com a vontade de Deus. Na prática para usar a linguagem lá de Efésios, se despojar de toda a linguagem suja, é deixar de ouvir músicas obscenas, galera aí que curte um funk, adolescentes e tudo mais, filmes obscenos, é não colocar os teus olhos em leitura torpe. Talvez as mulheres aí sejam mais tocadas por uma literatura romantizada, erotizada, que não condiz com os escritos, com a palavra de Deus. Enfim, é não ter comunhão íntima com quem é trevas. Simples assim. Mas essa transformação, ela não se limita a evitar certos comportamentos. Nós precisamos também cultivar aquilo que fortalece a nossa nova identidade em Cristo. Quando a gente pensa em consagração, em santidade, a gente talvez imagine só o que eu preciso abandonar. Então a gente fica com aquele pensamento: eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Só que se você ficar só com esse pensamento, ao olhar para trás, o que você vai observar? Em cada cantinho, aquilo que você está tentando fugir está ali, porque cada passo que você deu foi um grande não posso isso, não posso isso, não posso isso. No processo de santificação, então, essa transformação que Deus requer de nós, não se limita a só evitar certos comportamentos, mas andar na direção daquilo que Deus quer que a gente faça. Então, mude a sua lógica, ao invés de ter um caderninho com um monte de não, tenha um caderninho com um monte de sim do Senhor para a sua vida, e dedique-se a viver com deleite naquilo ali, gaste as suas energias, não só pensando no que você não deve fazer, porque parece que isso fortalece ainda mais a tentação, mas gaste as suas energias e incline o seu coração e a sua mente para aquilo que Deus te pede. E ao invés de então ficar choramingando, como é difícil esse pecado, não, Senhor, eu te entrego nas tuas mãos isso daqui. Eu quero sim abandonar este pecado. O que o Senhor me aponta na sua palavra? Como que eu devo viver para mortificar este pecado aqui na minha vida? E aí então, você toma uma atitude de obediência ao Senhor. Então, na prática, é encher a nossa mente com a palavra de Deus, buscar comunhão com os santos e desenvolver hábitos espirituais que nos levem a crescer em santidade. Em Filipenses 4:8, nós vemos ali Paulo nos ensinando que nós devemos ocupar o nosso pensamento com tudo o que é verdadeiro, com tudo o que é respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Então, irmão, na tua luta contra o pecado, decida encher os teus pensamentos com a palavra, com aquilo que é puro, com aquilo que é digno de respeito, que é amável. Então, na verdade, o estilo de vida que agrada a Deus tem a ver com uma vida em que o maior prazer está em Cristo Jesus. E mais uma vez, não se trata apenas de substituir um estilo de vida pelo outro de uma forma mecanizada, porque isso não vai ser suficiente. Se faz necessário uma transformação, uma mudança interior que tem a ver com renovação de mente. Trata-se de uma disposição interior do coração. Então, esse transformai-vos aqui, que Paulo está colocando, está inclusive numa forma verbal, que nos faz concluir que se trata de uma transformação contínua. É claro que quando nós fomos alcançados por Cristo, Ele nos resgatou das trevas para a luz. E agora então sim, somos novas criaturas. Mas no entanto aqui Ele está nos chamando, nos convocando a esse processo de transformação. E a forma verbal como esse transformai-vos está aqui no grego, nos faz concluir que se trata de uma transformação contínua. É uma forma que está no presente, então somos convocados a essa ação contínua. Ela também aparece no que é chamado de voz passiva, o que significa dizer que Paulo ele não está dizendo assim, transformem-se a si mesmos, mas ele está dizendo assim,
deixai-vos transformar. Deixai-vos transformar de forma contínua. Então o processo de santificação é progressivo. E é a obra do Espírito Santo em nós. Em 2 Coríntios 3,18 nós vamos ler assim: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É um processo mesmo de transformação. Mas este mesmo verbo aqui, ele está num modo imperativo. É uma ordem. Então significa dizer que, apesar de Deus ser aquele que age em nós, os crentes não são completamente passivos nesse processo de santificação. Nós temos uma responsabilidade. Há uma ordem aqui de separação, de consagração, de engajamento nesse processo de santificação. Filipenses 2, 12 a 13 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. É um processo. Nós temos que ter paciência, inclusive. Como somos benevolentes quando nós caímos e pecamos, e como somos apressados quando o outro peca e erra, quando o nosso irmão está pisando na bola. Queremos justiça para ontem. Para nós, veja bem, sabe como é que é, são os hormônios, sabe como é que é, estou desempregado. Para nós, toda benevolência, para o outro, justiça agora. Ainda bem que nós não somos deuses. Ainda bem, porque Deus, Ele é cheio de compaixão e misericórdia. Claro, como um pai, Ele trata o pecado, mas sempre cheio de compaixão e de misericórdia. Então, a renovação da mente é o meio para essa transformação. O Filho de Deus, ele deve então ajustar o seu modo de pensar sobre tudo de acordo com a nova vida que recebeu em Cristo. E esse processo dura a vida inteira. Dura a vida inteira. Então tem que ter paciência e confiança nesse Deus poderoso. Como nós vimos em Romanos 1, 28, lá no início dessa carta, quando os homens rejeitaram a Deus, o que ocorreu? Deus os entregou. E eles foram entregues a uma mente reprovável, a uma mente inútil. O homem sem Deus, ele está entregue a si mesmo com uma mente que é incapaz de discernir a vontade de Deus, que é incapaz de se agradar com a vontade de Deus. Mas em Cristo, meus irmãos, nós somos capacitados a nos conformarmos à vontade de Deus pela renovação da nossa mente. E isso se dá com a palavra de Deus. Essa transformação nos conduzirá ao resultado então pretendido. Qual que é o resultado pretendido? Tendo com base as misericórdias de Deus, Paulo está aqui nos rogando a uma entrega total, e para que nós possamos de fato fazer essa entrega total, nós, primeiro, não podemos nos conformar com este século, andamos na contramão. E como que isso se dará? Bom, nós temos que renovar a nossa mente. É assim que seremos transformados. Há algo intencional aqui no nosso processo de transformação. É claro que depende da intervenção de Deus. É por isso que nós oramos, é por isso que nós clamamos. Mas você precisará intencionalmente se debruçar sobre a palavra de Deus para descobrir qual é a vontade de Deus. Antes de Cristo, a sua mente sequer conseguia compreender a palavra. A nossa mente estava fechada, deturpada. Mas agora em Cristo, nós somos capacitados para aprender desta palavra e para viver esta palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, nos que cremos. E nós temos que crer que este Espírito que habita em nós há de completar a obra que Ele iniciou nas nossas vidas. Mas aí nós temos que ser diligentes, cautelosos, confiantes em Deus, mas não é por osmose.
Você precisa entrar num caminho de discipulado, de instrução. Não adianta aparecer aqui num culto uma vez a cada 2 meses, ou nunca aparecer na escola bíblica dominical, ou desprezar os teus irmãos em Cristo, dizendo, não tem ninguém nessa igreja com quem eu possa aprender mais, ou tirar algum conselho bíblico. Enquanto você insistir em desprezar o caminho proposto por Deus, usando as tuas próprias armas, não tem como ter vida transformada. Não tem como, apesar de salvo, tá? Embora, é claro, um salvo amará a igreja, amará as escrituras e vai por fim receber esse resultado, experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de Cristo, não tem como experimentar, sabe por quê? Porque esse experimentar aqui no texto significa entender o que Ele, Deus, quer de nós e concordar com Ele, com a intenção de praticar. É isso que é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é assim, ó, olha, fiquem atentos, façam tudo conforme a cartilha, porque aí você vai experimentar aquilo que você tanto anseia, aquela boa vontade que você está orando, que é boa, que é agradável, que é você então com aquele sonho que você está orando tanto. Não é isso aqui. A vontade é a vontade de Deus. Experimentar essa vontade é você com esta mente que é capacitada agora pelo Espírito Santo, ler a palavra e falar, opa, não sou eu tenho que abrir mão do que o meu pai e a minha mãe me ensinou durante toda a minha vida até agora, porque isso era só uma tradição que contradiz as escrituras. Então sim, Senhor, eu abandono toda essa tradição, por amor a Ti, por amor à Tua palavra. Experimentar aqui nesse texto significa entender o que Deus quer de nós, concordar com o que Ele quer, e aí ter a intenção de praticar. Isso é renovar a mente. A vontade moral de Deus será discernida por aqueles que têm a mente constantemente transformada. Se você então deixar de se expor a essas escrituras, endurecer o teu coração em relação à palavra e em relação aos teus irmãos em Cristo, o caminho é de morte. Você colherá a morte. Arrependa-se dos seus pecados com relação à tua negligência e autossuficiência. Não vos amoldeis, não vos conformeis com este século. Você foi comprado por um alto preço. As misericórdias, entenda isso, as misericórdias de Deus, você foi comprado por um alto preço. Então, não seja deste mundo. Não se conforme com este século. Mude o seu estilo, a sua maneira de racionalizar as coisas. E isso toca em todas as áreas da sua vida. Toca no teu guarda-roupa, toca na maneira como você investe o seu dinheiro, toca onde você deve trabalhar ou não deve trabalhar, toca em com quem você vai casar, toca em tudo. Com quem você vai se relacionar lá na escola, os coleguinhas da escola. Não, com esse aqui não dá para andar. Ou vou proclamar o evangelho para ele, não ouviu, bom, vou continuar orando, mas eu não posso continuar andando com esses camaradinhas aqui, porque eles desobedecem o professor, estão lá batendo uns nos outros. Não, com Deus não se agrada disso. Ou seja, somente uma mente renovada pode experimentar e comprovar. E isso significa o quê? Discernir, analisar e optar por obedecer à vontade de Deus. Então, só para recapitular, então, irmãos, e encerrar isso aqui, a pregação de hoje. Paulo, ele nos dá a base para uma vida de consagração e transformação. Esta base é o próprio Evangelho, são as misericórdias de Deus. Quem compreende a iniciativa de Deus em nosso favor é conduzido a uma resposta. Devemos responder com uma vida de entrega total. Apresentar o vosso corpo para o sacrifício vivo. E isso se dá por um abandono consciente do mal e um revestimento com o que é bom. Numa transformação que se dará por meio de renovação de mente. Portanto, a nossa resposta às misericórdias de Deus
deve ser de entrega total e renovação contínua de mente. É dia após dia, pensamento após pensamento, você matando o velho homem e colocando ali o princípio bíblico reinando sobre a sua vida e sobre a sua mente. Então que o Senhor nos transforme mesmo, né? Que a gente possa estar apegado a essas verdades. Renovação contínua de mente significa tomar decisões diárias que refletem a sua nova identidade em Cristo. Então que possamos, irmãos, nos perguntar constantemente: as minhas escolhas revelam uma mente renovada pela palavra de Deus? O que eu faço, o que você faz no seu dia a dia, revela uma mente renovada? O meu estilo de vida reflete a transformação operada pelo Espírito Santo? São perguntas que eu e você precisamos nos fazer diante de cada decisão, diante da vida. Que Deus nos ajude a viver de forma digna do chamado que nós recebemos em Cristo Jesus. Bondoso Deus, a Tua palavra é viva e eficaz. E nós hoje fomos lembrados de que o Senhor pagou um alto preço naquela cruz, nos dando uma nova vida. E é com base nos Teus méritos e no Teu grande feito por nós, com tanta misericórdia, com tanta graça, que nós queremos fundamentar as nossas vidas, apoiar os nossos planos. Queremos responder, Senhor, ao Teu chamado, à Tua obra sobre as nossas vidas, uma resposta de amor por Ti, uma resposta de entrega total. Queremos que a nossa vida seja realmente um sacrifício vivo diante de Ti, que o Senhor se agrade de nós, quando olhar para nós, que somos tão miseráveis, tão carentes, tão pecadores, mas, ó Senhor, nos apegamos nessa noite nos méritos de Cristo, e confiantes de que a obra que Ele começou em nós, Ele vai completar esta obra. E então, Senhor, renovamos o nosso compromisso contigo nesta noite e nos entregamos a Ti. Mas, ó Deus, que isso não seja só uma oração bonita, mas, ó Senhor, que o Senhor nos quebrante, que amanhã, no trabalho, muitos voltam para a escola, para a faculdade amanhã, ó Deus, que todo o nosso procedimento Te agrade, que as pessoas, quando olharem para nós, que a nossa vestimenta já anuncie que pertencemos a Ti. Nós não queremos nos conformar com este mundo, com este padrão que parece tão maravilhoso, que parece tão moderno, que parece tão cheio de alegria, de vitalidade, mas no fim das contas é morte. Tudo passa, tudo é vaidade. Nos ajude a nos apegarmos à Tua palavra, Senhor. Nos ajude a ter um estilo de vida que reflete a transformação do Teu Espírito em nós. Nos faça compreender os passos que devemos dar para ter a mente renovada a cada dia. Por favor, Senhor, nós queremos ser transformados por Ti. Sem Ti nós nada podemos fazer. Se o Senhor não operar essa transformação nas nossas vidas, ó Senhor, somos limitados. Esta igreja carece de Ti. E humildemente eu clamo, Senhor, perdoa os nossos pecados. E, ó Senhor, tenha misericórdia de nós, se incline para nós e nos transforme. Derrama da Tua sabedoria, a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria deste mundo, que é perversa e diabólica, mas a sabedoria que vem do alto. Ó Deus, nos apegamos nas Tuas misericórdias. Obrigado porque o Senhor derramou delas sobre as nossas vidas. Possamos viver de uma maneira que Te agrade. Temos muito para Te agradecer. Que possamos ser esse instrumento de graça na vida dos perdidos e também de edificação na vida dos nossos irmãos. E quando então tivermos que exortarmos mutuamente, possamos fazer isso com o único objetivo de ver o caráter de Cristo forjado na vida dos nossos irmãos. Por favor, Senhor, esta é a nossa oração, esse é o meu clamor, pelo nome santo de Jesus. Amém.